Então, gente, continuando a nossa aula sobre racismo institucional, o que a gente vai aprofundar agora? A gente vai aprofundar em dados, né? Eu falei no nosso último módulo sobre a importância desses dados, né? A gente começou falando do conceito, ou melhor, das 3 concepções de racismo do professor Silvio de Almeida, né? O racismo individualista, que é essa noção do racismo sobre um comportamento muito mais individual do indivíduo do que da sociedade, né? Uma concepção muito fraca, que não atende à realidade, que a gente já conhece. Uma concepção do racismo institucional, que a gente viu que é um reflexo do racismo estrutural, ou seja, o quanto essa discriminação sistematizada ela acontece nas instituições, refletidas aonde? Nas suas normas, nos seus processos, na forma de contratar, de selecionar, de promover, ou seja, em tudo que acontece dentro da organização, ainda que de forma inconsciente, né? E aí eu trouxe, de novo, aprofundei a relação também dentro do racismo institucional, e principalmente do racismo estrutural, na relação dele com a noção de sustentabilidade. O quanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com a participação de sociedade civil, indivíduos, empresas privadas e públicas e demais instituições sociais, buscam tornar esse mundo habitável, né? Permitir com que os recursos que a gente tem, eles continuem existindo. E a relação disso com diversidade. E a relação da sustentabilidade com inclusão. Porque todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, com suas 169 metas, foram criadas para tornar a vida dos seres humanos mais digna e tornar também a vida do planeta melhor. Não apenas para os seres humanos, mas para os outros seres também que habitam esse mesmo planeta, né? E a gente aprofundou o debate trazendo a relação do tema com o racismo, né? O quanto, por exemplo, a existência do racismo ambiental comprova que o racismo ele é de fato estrutural, né? E o quanto essas mudanças climáticas, as consequências dessas mudanças climáticas, né, afetam de uma forma muito mais negativa as pessoas negras por serem aquelas que estão em maior vulnerabilidade social. Então, pensar nessa relação meio ambiente e racismo é extremamente importante e reforça essa noção de racismo estrutural, né? O quanto ele está presente em todos os espaços. Então, pensar em programas de proteção ao meio ambiente que se volta para essa temática é considerar a inclusão da diversidade, é considerar os dados raciais, porque senão, como eu falei no vídeo sobre racismo estrutural, se você não enxerga a diversidade, você não inclui. Você não garante a equidade, né? E aí esse aspecto é super importante. E por fim, a gente lembrou que o mundo sustentável, a agenda de sustentabilidade, ela foi criada sobre o seguinte lema: não deixar ninguém para trás. Ou seja, o mundo sustentável é um mundo que inclui todas as pessoas. E a gente vai ver agora, nesse momento, dados que comprovam justamente o contrário. O quanto as pessoas negras elas são excluídas. Então, o mundo sustentável é o mundo que inclui todas as pessoas, e quando a gente pensa nessa sustentabilidade relacionada ao racismo, é um mundo que inclui todas as pessoas, incluindo as pessoas negras, né? Então, quando a gente pensa em não deixar ninguém para trás, quantas pessoas negras estão sendo deixadas para trás por conta do racismo estrutural que ainda persiste na nossa sociedade, né? E aqui, o que a gente vai ver nesse momento? A gente vai ver a importância dos dados, né? A gente vai ver a relação desse tema de inclusão racial dentro das instituições, ou seja, acabando com o racismo institucional, o que traz de benefício para os negócios, que é super importante também, a relação do racismo com a economia e lembrar sempre o quanto o racismo é um problema de toda a sociedade. Vamos começar? Bom, lembrando do conceito, como eu falei, do racismo institucional, eu trago aqui de novo Cida Bento, lembrando, vocês estão vendo aí na tela, que o racismo institucional, ele se reflete nas regras, ou seja, as regras, processos, normas, ferramentas utilizadas no ambiente de trabalho, que preferem e fortalecem silenciosamente os que se consideram iguais, atuando sistematicamente na transmissão da herança circular
do grupo, né? O quanto essa instituição reflete essa discriminação que acontece na nossa sociedade, né? E aí, como eu falei, já havia dito no módulo anterior sobre a importância do dado, porque eu já levantei esse questionamento aqui para vocês. O quanto as empresas acham extremamente errado discriminar pessoas. Discriminar, ou seja, não vou contratar uma pessoa negra por ela ser negra. Não vou promover uma pessoa negra por ela ser negra. Todo mundo acha isso errado. Mas isso acontece. E a gente vai ver isso agora nos dados. Então, perceber que essas normas e processos continuam fomentando essa exclusão, ainda que inconsciente, é importante. E o dado, ele é fundamental para isso. Bom, pois bem, eu trouxe um dado aqui importante. A gente já havia falado sobre ele no vídeo sobre racismo estrutural, em que eu trouxe o conceito de pessoas negras, né? E vocês estão vendo aí que 56% do Brasil se autodeclara como negro, né? Relembrando aqui que utilizamos a metodologia do IBGE, em que a gente se autodeclara a partir de 5 cores e raças: preta, parda, amarela, indígena ou branca. E que a somatória de pessoas pretas e pardas dão o que a gente chama conceito de pessoas negras. Então, o último dado do IBGE de 2018, ele traz esse número que é muito importante. 56% da população brasileira se percebe como negra. 56%. Eu estou reforçando 56% porque algo que a gente conclui é que a maioria do Brasil é negra. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas negras ocupam os espaços em que você frequenta? Essa maioria está no seu local de trabalho? Essa maioria está no lugar em que você estuda? Essa maioria está no lugar, no clube que você frequenta, nos shoppings, nos espaços que você frequenta, na faculdade, na escola, para quem tem criança aqui? Essa pergunta precisa ser necessária. E olha a importância de todo mundo utilizar esse mesmo dado. Porque se o Brasil inteiro adotando essa mesma metodologia, a gente consegue comparar. Olha, o IBGE utiliza 5 cores e raça, eu vou utilizar 5 cores e raça a partir da autodeclaração, eu consigo comparar. Perceba a importância de medir a cor e raça dentro das instituições, porque aí você consegue perceber se dentro dos espaços em que você está, se tem esse percentual. E, infelizmente, a realidade demonstra que esse dado, de forma majoritária, não acontece, de uma forma unânime, né? Então, o que eu vou apresentar agora para vocês são dados que comprovam essa discriminação sistematizada chamada racismo estrutural que existe nas instituições, que existe na nossa sociedade. O primeiro dado que eu trago aqui é o dado de renda, a relação entre renda e raça, né? Vocês estão vendo aí, que está aparecendo para vocês no slide, o quanto essa diferença ela está estagnada e já tem um bom tempo. Quando a gente compara 2012 a 2021, a diferença da renda entre pessoas brancas e pessoas negras é muito grande e se mantém. Olha a lacuna. Olha a lacuna. Cerca de o quê? Uns R$1.000, mais ou menos, fazendo a conta. Aqui dá mais ou menos R$1.000 de diferença. É muita diferença, uma diferença, gente, que persiste. E por que que persiste? Aí eu volto a pergunta para você. Você, principalmente você que trabalha em empresa, né? Você sabe se há essa diferença racial na empresa em que você trabalha? Existe algum levantamento? É preciso ter um acompanhamento da política de remuneração onde você atua, onde você trabalha. Por quê? Porque se você não acompanha, inevitavelmente você vai perceber que pessoas elas ganham de forma diferenciada pela mesma atuação, pela mesma função a partir da sua cor e raça. Então, percebam quanto o dado ele escancara essa desigualdade, ele não nos deixa nem questionar de que, não, aqui não existe discriminação. As pessoas recebem de uma forma igualitária, as pessoas não recebem de uma forma igualitária e a gente pode perceber que já está há muito tempo dessa maneira. E outro dado que eu acho importante a gente olhar é esse aqui, a relação entre renda e educação.
Olha só o rendimento médio por hora de acordo com a raça e escolaridade. Pessoas de nível superior completo, pessoas brancas com nível superior completo, elas ganham em média mais do que as pessoas negras de nível superior completo, igualmente completo. E a gente tem uma leve diferença ali entre pessoas pretas e pardas. Então são pessoas que têm a mesma formação e ainda assim elas recebem, as pessoas negras recebendo em média menos. Percebam? Então, de novo, é preciso ter acompanhamento disso dentro das instituições, porque se a instituição ela não acompanha, ela não vai perceber essas diferenças, né? E aqui eu trouxe as questões relacionadas à renda. Eu provoco a reflexão e provoco o movimento de vocês de pensar em outros aspectos, não apenas de renda, mas no acesso a treinamentos, acesso a benefícios, acesso a promoções, como eu falei. É super importante, porque se não se mede, não vai se enxergar essas disparidades. Percebam a importância do dado? O dado escancara essa diferença e, como vocês podem ver, são diferenças que persistem ao longo dos anos. Outro aspecto importante é o aspecto desse acesso à liderança, né? O quanto pessoas, como eu falei, né? O quanto ocupar esses espaços de liderança não é tão fácil para as pessoas negras. E aqui tem outro dado de uma outra pesquisa, comparando essa quantidade, esse percentual de homens e mulheres nesses espaços, negros e negras nesses espaços. Olha a diferença. Se a maioria do Brasil é negra, a maioria do Brasil deveria estar ocupando a maioria dos espaços de liderança. Concordam comigo? Ter essa proporcionalidade. E ela não existe, como essa pesquisa vocês estão vendo aí no slide. De novo, provoca a reflexão de vocês. Quantos e quantas líderes negros e negros vocês tiveram ao longo da vida? Vocês têm agora? Onde vocês atuam? Pensando fora do ambiente corporativo, né? Quantas pessoas negras vocês tiveram sendo suas professores, sejam nas escolas, nos ambientes acadêmicos? Quem tem criança, quantas pessoas negras são professores e professoras de suas crianças? Quantos políticos e políticas, negros e negras, nós temos no nosso país? Então, na sua cidade, no seu município. Então, refletir sobre isso é importante. Porque quando a gente olha 56% de pessoas negras no Brasil, a gente não vê correspondência com essa realidade. A gente não vê proporcionalidade de ocupação dos espaços sociais, né? E aí um dado que eu queria também trazer, e que também é super importante quando a gente pensa nesse processo de inclusão, vocês devem lembrar no conceito de inclusão, que a gente falou sobre essa noção, né, essa sensação de se sentir uma pessoa valorizada, de poder ser quem você é e de você ser valorizada por isso, você estar no ambiente seguro. O quanto isso não acontece com as pessoas negras, né? Vocês estão vendo aí no slide, 36% dos brasileiros e 76% dos brasileiros negros dizem conhecer alguém que já tenha sofrido preconceito, discriminação, algum tipo de humilhação e deboche por conta da sua cor e raça dentro do ambiente de trabalho, né? E aí, o quanto tornar esse ambiente corporativo ou qualquer ambiente institucional seguro é extremamente relevante. Porque isso, inclusive, vai impactar o quê? A saúde mental das pessoas negras. Quando analisamos o conceito de racismo estrutural, o racismo estrutural, ele está presente em todos os espaços, em todos os lugares, atingindo até mesmo a nossa subjetividade. Eu já havia adiantado isso com vocês. A forma como a gente se vê, a forma como a gente se relaciona. Então, atinge o nosso ser de forma interna, de forma subjetiva. Então, tratar as questões raciais não apenas no acesso aos espaços institucionais, corporativos, aos espaços de liderança, é importante, mas é também tratar esses espaços por dentro, garantir esse ambiente seguro em que as pessoas negras não vão sofrer discriminação, em que as pessoas negras não vão sofrer assédio por conta da sua cor e raça, né? E dentro desse debate,
eu sempre gosto de lembrar que já que o racismo ele atinge a nossa subjetividade, ele vai atingir as pessoas negras de uma forma mais dura quando a gente pensa, por exemplo, na síndrome da impostora. Porque o racismo ele passa a seguinte mensagem para as pessoas negras: aqui você não é seu espaço, aqui você não vai dar conta, aqui você não vai conseguir, ainda que de forma sutil e inconsciente. Então, ter essa empatia, ter esse cuidado e ter essas noções no dia a dia corporativo vai ser fundamental também para esse processo de inclusão das pessoas negras, de entender esse desenvolvimento pessoal e profissional de uma forma muito mais individualizada, sabendo que o racismo ele impacta todos esses aspectos. Então percebam que o dado ele é extremamente importante. Eu trago um outro dado daqui interessante, que vocês estão vendo aí, é sobre o desemprego. E de novo, assim como a renda, o desemprego historicamente atinge mais pessoas pretas e pardas. Historicamente, desde setembro lá, tá? Desde setembro de 2020, ou seja, pegando ali já o início, né? O início do primeiro ano da pandemia até atualmente setembro de 2022, a gente vê o quanto as pessoas negras estão em maior desvantagem. Elas sofrem mais o impacto do desemprego. Então, perceber esse dado também é importante. Criar meios, criar ações, criar políticas para a inclusão econômica, que isso inclusive é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável das pessoas negras, é necessário. E por fim, mais um dado aqui que eu acho super interessante, que é esse dado aqui, comparando uma pessoa negra e uma pessoa branca da mesma origem social. Foi feito um estudo na PUC do Rio Grande do Sul e muita gente questiona, né, coloca isso em questão, né, para reflexão. Existem pessoas brancas pobres, sim, mas quando a gente compara, diante desse racismo estrutural, quando a gente compara uma pessoa negra e uma pessoa branca da mesma origem social, quando colocam essas pessoas no caminho, no jogo da vida, nessa corrida, a gente percebe que ainda assim as pessoas negras elas acabam ganhando ainda menos, reforçando os dados anteriores que eu já havia mostrado. Então, é como se na mochila dessas ambas pessoas que saem do mesmo ponto, o racismo ele fosse um peso a mais e fizesse com que ela ganhasse menos, né? Então, o dado, de novo, o quanto ele é importante para a gente perceber esse racismo estrutural, né? E aí, a gente trouxe aqui o debate sobre o quanto o racismo está relacionado, a inclusão racial, na verdade, relacionada à sustentabilidade do planeta. Lembrar também que a inclusão racial também está relacionada com a sustentabilidade dos negócios, né? E aqui a gente vai falar um pouco, né? Primeiro a gente falou muito da importância dos dados para que as instituições percebam quanto elas discriminam. Que tipo de ações as instituições podem fazer para que elas percebam esses processos de discriminação que na maioria das vezes são inconscientes. E eu acho que essa segunda parte agora a gente vai ver o que as instituições ganham. Porque é preciso também falar dos benefícios, né? E que não é apenas uma questão humanitária. Enfrentar o racismo é uma questão humanitária, é uma questão de responsabilidade social, sim, de humanização das empresas, de tornar esses espaços mais inclusivos e respeitosos, né? E livres de qualquer tipo de discriminação, incluindo a racial, mas também é um assunto de negócio. Investir na inclusão racial vai trazer benefício para as instituições, no caso das organizações, no caso das empresas, né? Então vamos aprofundar um pouco esses pontos aqui. Existem diversos estudos que comprovam a relação entre diversidade e negócio, benefício para o negócio, né? Quando a gente pensa em investir numa jornada de diversidade e inclusão, numa jornada de diversidade e inclusão racial, todo mundo ganha. Começar pelas pessoas, né? No vídeo sobre racismo estrutural, eu trouxe algumas dicas de como você pode se tornar, como ter comportamentos antirracistas, e uma delas foi a educação. Então, as pessoas, numa empresa que busca inclusão racial, numa instituição que se busca inclusão racial, as pessoas se modificam conforme elas vão se educando,
vão se letrando do ponto de vista racial, vão tendo contato com realidades diferentes das delas. Elas vão se tornando pessoas mais empáticas, mais respeitosas, mais inclusivas. É lógico que isso gera o quê? Mudança no ambiente. O ambiente se torna, consequentemente, mais inclusivo, mais respeitoso. E essa mudança de comportamento que acontece dentro das instituições não fica só presa aos muros das instituições, concordam comigo? Essa mudança de comportamento as pessoas levam para fora. Elas vão levar para os relacionamentos familiares, elas vão levar para os relacionamentos em outros espaços, para o grupo de WhatsApp, para os outros lugares que elas frequentam, até mesmo nos relacionamentos, na relação que a gente tem com os estranhos, com as pessoas estranhas na rua. É uma mudança de comportamento que torna o nosso olhar mais humano e mais empático e mais acolhedor. E essa mudança que acontece dentro das empresas, dos ambientes, em que as pessoas estão mais à vontade, se sentem mais seguras, isso vai gerar impacto aonde? Na produtividade, na forma como ela entrega o seu trabalho. Então, percebam, a inclusão racial está relacionada com performance, com uma empresa que vai entregar melhor, produzir melhor. Por quê? Porque as pessoas elas são ali valorizadas, elas se sentem mais felizes ali. Então aqui eu trouxe alguns estudos, né, que comprovam justamente isso, a relação entre time diversos e produtividade. Ah, esqueci de um ponto. Eu disse que pessoas ganham com essa mudança de inclusão racial, organizações ganham com a mudança de inclusão racial e eu esqueci de outro ator, né? Outro aspecto, né? Outro item realmente que também ganha, que se beneficia dessa inclusão racial, que é a própria sociedade. Porque essa mudança, como eu falei, essa mudança de comportamento, ela vai para fora e as instituições que estão querendo avançar na inclusão racial, elas vão implementar ações que vão ajudar nessa redução da desigualdade racial. Então, as instituições vão impactar a sociedade também de uma forma positiva. Percebam que todo mundo ganha. Inclusão racial é ganha-ganha. Pessoas ganham, instituições ganham e a sociedade ganha. E aqui, como eu falei, apresento pesquisas que comprovam a relação da diversidade com a produtividade, com a relação da diversidade, consequentemente, com a inovação e com o impacto nos resultados financeiros. Então, nessa pesquisa da Forbes, times diversos estão mais preparados para tomar decisões e alcançar suas metas. E isso é possível por conta das diferenças. Isso é lógico. Se você está num lugar em que todas as pessoas pensam da mesma maneira, têm as mesmas experiências, como pensar diferente? Como inovar? Como ter maior criatividade? Perceba a importância da inclusão, da diversidade, porque essas diferenças se complementam. Aquilo que eu não tenho, a pessoa A tem. Aquilo que a pessoa A não tem, a B tem. Aquilo que a B não tem, a C tem. E o time diverso, ele é muito mais completo. E tem muito mais combustível para essa criatividade, para essa inovação, que são pessoas com perspectivas diferentes, com experiências diferentes, com conhecimentos diferentes, né? E essas diferenças, gerando esse processo de inovação, vai impactar, lógico, esses resultados financeiros, né? Esses diferentes pontos de vistas acabam fomentando, acelerando esse processo de inovação, né? E o quanto esse processo de inovação, de criatividade, tem sido cada vez mais buscado dentro das empresas. Mas, lembrando que eu falei no vídeo sobre racismo estrutural, sobre o termo diversity washing. Para ter esse impacto em resultado financeiro, em inovação, em criatividade, ou seja, para ter impacto da inclusão da diversidade em melhor performance financeira, não pode haver diversity washing, ou seja, não pode haver maquiagem de diversidade. Eu vou fazer uma campanha sobre racismo, mas eu não vou criar ações afirmativas, eu não vou implementar programas específicos de contratação de pessoas negras ou de aceleração de pessoas negras nos espaços de liderança negras. Não tem como. Gente, é preciso acelerar essa inclusão e torná-la estruturada. Um trabalho estruturado na inclusão racial é que sim vai gerar um impacto nessa mudança de cultura organizacional, torná-la mais inclusiva e, consequentemente, vai ter um impacto nos resultados financeiros. Então, é preciso ter um trabalho estruturado.
ações pontuais não vão gerar essa mudança na cultura organizacional, né? E aí, outro aspecto que eu queria trazer para o debate, né, é a relação entre racismo e economia, né? Porque, como eu falei, muito se debate essa questão da inclusão racial do ponto de vista humano, do ponto de vista social, e que realmente acontece, é o certo a se fazer. Vimos o quanto a inclusão racial, ela garante inclusive um mundo sustentável. Então é o certo a se fazer. Eu acho que sobre isso, eu acho que não tem mais discussão, né? Todo mundo já sabe, né? O ponto agora é as pessoas perceberem, como eu estou trazendo aqui, outros benefícios e que precisam ser considerados também, né? E como eu falei, são benefícios em que todo mundo ganha, todo mundo é beneficiado por eles, né? E quando a gente fala nessa relação do racismo com a economia, tem pesquisas que comprovam isso, né? O custo econômico do racismo, né? E aí o Fundo Monetário Internacional já trouxe essa pesquisa, né? Trazendo a relação do racismo com a economia. A importância da gente pensar nessa dimensão econômica, né? E aqui vocês estão vendo no slide uma tradução livre, né? Porque o conteúdo está em inglês. O racismo sistêmico, que é a mesma coisa que racismo estrutural, é um problema global. É real e é um forte argumento moral para enfrentá-lo. É isso que eu falei. É algo certo a se fazer. Contudo, existe um fator que é geralmente ignorado: a dimensão econômica. Para impedir com que as pessoas negras desenvolvam, ou melhor, por impedir com que as pessoas negras desenvolvam seu potencial econômico, o racismo sistêmico gera custos econômicos significativos. Ou seja, na medida em que essa estrutura econômica que a gente tem, esse modelo econômico deixa a gente de fora, ele acaba gerando efeitos negativos para essa mesma sociedade. Então, quando você inclui pessoas negras na economia, isso gera de benefícios. Esse próprio estudo, ele fala no aumento do PIB. Então, o custo econômico do racismo é algo a ser considerado. Ou seja, e quando você melhora o PIB, melhora, consequentemente, para toda a sociedade. Então, percebam, enfrentar o racismo é algo moralmente certo a se fazer, é algo humano a se fazer, de inclusão de seres humanos, é algo que tem a ver com sustentabilidade do planeta, mas é algo que vai gerar benefícios econômicos e, consequentemente, benefícios para toda a sociedade, né? Tanto que esse mesmo estudo, ele traz uma frase que é super forte, que é a seguinte: uma sociedade menos racista é uma sociedade economicamente mais forte. Então, pensar sobre esse aspecto também é relevante. Eu apresentei aqui os benefícios que se traz para o processo de inovação, para o processo de criatividade, para a performance das instituições, e quando essas instituições elas vão entregar melhor seus resultados e também vão atender melhor a essa sociedade, que é predominantemente negra. Então, o quanto uma empresa, uma organização, ela vai prestar melhor o seu serviço para a maioria da população, ela vai produzir, criar produtos que atendam melhor as necessidades da maioria da população brasileira. Percebam todas essas mudanças positivas, fora o fato de novo, um importante papel das instituições no enfrentamento do racismo. No vídeo sobre racismo estrutural, a gente termina lembrando do quanto o racismo é problema de todo mundo. Essa aula a gente termina lembrando desse mesmo ponto, o quanto o racismo é um problema de toda a sociedade. E aí pensar que as instituições têm seu papel, têm importante papel, principalmente porque as instituições, aí quando a gente pensa principalmente nas empresas, elas estão voltadas à inclusão, à empregabilidade, ao empoderamento econômico, né? Então, elas têm um foco muito importante. Vocês viram aí, eu apresentei dados de desigualdade de renda, desemprego. Então, a empresa ela tem mecanismos e possibilidades de mudar essa realidade rapidamente. Mas não é só o papel das instituições, das empresas, né? A gente vê o papel de outras instituições dentro do enfrentamento do racismo, das ONGs, das escolas, dos coletivos sociais, dos governos, de cada pessoa que está vendo esse vídeo, de cada pessoa que você conhece.
de cada cidadão e cidadã. O racismo é um problema de todo mundo. E além dentro dos movimentos sociais, os movimentos negros, que são extremamente importantes para o processo de mudança, têm sido e continuam sendo para enfrentar essa questão que afeta todo o Brasil, que é o racismo estrutural. E eu botei, vocês podem ver no slide, 3 pontinhos, porque tem outros atores dentro da nossa sociedade que fazem parte dessa mudança, né? E eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês falando desse tema e lembrar que sim, você que está me ouvindo, com quem você trabalha, com quem você estuda, com quem você mora, todo mundo faz parte desse processo de transformação. De novo, não existe um planeta sustentável com racismo. Um mundo sustentável é um mundo sem racismo. Não podemos mais admitir, a essa altura do campeonato, a existência dessa discriminação sistematizada contra pessoas negras. Que vocês possam, a partir desse momento agora, agirem, seja dentro dos ambientes em que vocês trabalham, dos ambientes que vocês estudam, seus ambientes familiares, seus relacionamentos de amizade, precisamos agir e é urgente. E eu conto, lógico, com vocês nessa jornada de mudança para tornar a nossa sociedade cada vez melhor, cada vez mais inclusiva para todas as pessoas. Um abraço e até a próxima.